Então, é muito importante analisar que tudo que acontece na sociedade está conectado de alguma maneira. Está conectado de alguma maneira, né? A gente vê, por exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia. E a gente vê o Ocidente em contraposição à Rússia. Aí se a gente pensar assim, mas o que tem a ver o teologia do domínio com Rússia e Ucrânia? Se a gente voltar a analisar a história, a gente precisa fazer esse recorte de novo na história para tentar entender quem são os russos na história de como resistência a esse processo colonizador. Os russos, de alguma maneira, sempre foram resistentes a essa, vou usar a palavra colonização evangélica. Uhum. Sempre foram resistentes. Sempre. Aliás, desde o tempo que o cristianismo era uma religião imperial, eles já chamavam os russos de bárbaros. Os russos eram chamados de os africanos brancos. Não é à toa que a palavra slave vem de eslavo. É a mesma palavra. Então, assim, se a gente tentar fazer essas conexões, sempre vai ser uma guerra da Europa cristã lutando contra os pagãos, dos europeus cristãos, representados hoje nessa aliança geopolítica da OTAN, lutando contra esses que não se submeteram à colonização, inclusive religiosa, essa formação do pensamento. Então, está tudo conectado, pessoal. Assim, então, essa demonização na linguagem, essa demonização do outro, aquele que não se submete a esse controle, isso está presente nesse imaginário. E é uma das coisas que também é presente no pensamento evangélico, é essa nós e eles, esse maniqueísmo. Ponto interessante, né? A pergunta do Jonathan Lima aí. Dentro daquele contexto. Se a gente tentar entender assim, o que eu estou tentando falar é no contexto mais macro. Então, o Ocidente contra o Oriente. Porque o cisma entre as vertentes cristãs, ortodoxa e romana, aconteceu já tem 1000 anos, foi em 1095, né? Mas se a gente pensar assim, a resistência do russo, né, do país, dessa ideia do que está distante, desse que está bem afastado, isso tem a ver com o pensamento de conquista, aquele que eu posso conquistar e aquele que é conquistado. E nesse momento, nessa conjuntura, os russos nunca baixaram a cabeça para esses povos de cá do Ocidente, né? Esses povos do Ocidente europeu. Nunca se deixaram conquistar, né? Nunca se deixaram conquistar. É isso que acontece. Essa é a vilanização deles. São vilanizados porque nunca se deixaram conquistar. É nesse sentido que eu estou falando. Eles têm a religião deles, mas está lá há milênios. Vamos dizer assim, né? Está lá há muito tempo, né? Está lá. Aliás, eu até recomendo vocês. Eu vi um filme esses dias que é O Homem do Norte. Vale muito a pena. É a história do Hamlet, né? Recontada pelo mesmo diretor de A Bruxa. Então, se é o mesmo diretor, você já sabe que o filme é fantástico. E aí uma das cenas do filme, só vou dar esse pequeno spoiler, por volta do século 8 depois de Cristo, quando essa história acontece, né, nesses povos vikings, esses povos nórdicos. E tem esse encontro desses povos nórdicos que já eram cristãos com esses povos eslavos que não eram cristãos. E aí a reação, como eles chamam os cristãos. Como é que eles chamam os cristãos
quando eles... são esses cristãos? Então, você vai ver essa resistência é muito antiga, é bastante interessante avaliar isso.